Salve, salve, cristão do mundo inteiro! Ho, 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 ho! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma historinha que raramente você vê por aí, nas escolas ou nos canais de YouTube. Uma historinha que todos nós deveríamos saber para que a gente entenda um pouco mais sobre essa festa de final de ano que todos nós participamos, não é não? Então vamos lá, a verdadeira história sobre o Natal. Esta festa e estes símbolos que conhecemos na comemoração natalina, na verdade a humanidade já conhecia há muito tempo atrás e muito tempo antes do nascimento de Jesus Cristo. Roma, 200 anos depois do nascimento de Cristo, 25 de dezembro. O povo está em suas casas, comemorando aquele que trouxe sabedoria, aquele que trouxe paz e inteligência para todo o seu povo, que ensinou solidariedade. Cultos adoram o ícone daquele que é o centro de toda essa festa. Enquanto isso, famílias estão em casa, curtindo preguiça, curtindo os presentes que ganharam nas trocas de presentes uma noite antes desse dia 25 maravilhoso. Todos felizes, se recuperando de uma noite intensa de comilança. Este é o Natal. Só que não. Essa comemoração, na verdade, era uma homenagem anual ao deus persa chamado Mitra. Ele representava luz no século II e era a divindade top naquele momento. Ele era um dos mais conhecidos e mais venerados entre os romanos, entendeu? Na verdade, muito tempo antes de Jesus nascer, já se comemorava os solstícios de inverno, a noite mais longa do hemisfério norte, que acontecia no finalzinho de dezembro. E dessa madrugada em diante, o sol fica mais tempo no céu, até atingir o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para a luz. É o renascimento do sol. Na Mesopotâmia, a festa que acontecia nessa época durava cerca de 12 dias. Festejavam por dias mais longos e esperando grandes colheitas. Era um fenômeno perceptível aos olhos de todos, e os antigos, os bem antigos lá no passado, faziam festas para comemorar esse tempo, essa época, para adorar o deus Sol. Os gregos aproveitavam essa mesma época para fazer festas e adorar o deus Dionísio, o deus do vinho, da festa, da comilança, da preguiça, da vida boa. Os egípcios nessa mesma época relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Na China, as festas eram, e ainda são, em comemoração ao símbolo Yin Yang, que significa aí a harmonia da natureza. E até na Grã-Bretanha, os povos antigos comemoravam dançando em torno daquele Stonehenge, comemorando o quê? A trajetória do sol durante o ano. A comemoração em Roma, que eu falei no início, era só um reflexo de todas as outras festas que eu falei aqui. Cultuar Mitra, o deus da luz, no dia 25 de dezembro, era só mais um reflexo das festas que aconteciam no solstício de inverno. Pelo calendário atual, que era diferente do que era usado, acontece entre dia 20 até o dia 21, 22 de dezembro. Mas de qualquer forma, assim como a festa à Mitra se tornou o que se tornou por conta de todas as influências das outras festas, o Natal que conhecemos hoje também se tornou o que é hoje por conta de inúmeras influências de outras festas. Essa festa chegou na Europa lá pelo século IV a.C., mais ou menos quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, os soldados romanos se tornaram devotos dessa divindade persa, o deus Mitra, o deus do sol, o deus da luz, entendeu? E com tantos soldados aderindo, essa festa acabou chegando no centro do Império Romano. Mitra então ganhou uma festa exclusiva, o Festival Solis Invictus, ou Sol Invicto. E este evento passou a fechar aquela grande festa que se fazia naquela mesma época, lembra? Os solstícios de inverno? Que na Roma se chamava Saturnália, uma festa de uma semana que servia para adorar Saturno, que era o deus da agricultura. Começavam-se então as comemorações aos solstícios e ao deus Saturno. Enquanto isso, as famílias estavam em casa, comendo, se confraternizando, trocando presentes, com toda a família reunida. E ao mesmo tempo, uma religião pequena, que ninguém dava bola, muito pelo contrário, até perseguia, crescia bastante, o cristianismo. E para os seguidores de Cristo, as festas só tinham a ver com o martírio dele. Era tipo relembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Nem passava pela cabeça comemorar o nascimento de Jesus, até porque não tinha
certeza de quando ele nasceu. Mas os cristãos de Roma queriam algo para poder fazer também nessa semana, nesse período do solstício de inverno. Queriam uma comemoração que pudessem fazer entre eles, já que toda a galera estava comemorando para lá. E criaram então uma festa pro nascimento de Jesus! E foi exatamente em 221 depois de Cristo que o historiador cristão Sextus Julius Africanus teve a grande ideia de colocar o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. No mesmo dia de comemoração do nível do Mitra, bem na mesma época das comemorações em festas ao deus Sol. A igreja aceitou a proposta e a partir do século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, o Festival Solis Invictus, o Festival Sol Invicto, mudou de homenageado. Querem adorar a luz? Jesus é a luz do mundo. Lacrou! Então, já que se encaixava, ficou. E não parou por aí não. Enquanto os missionários cristãos se espalhavam pela Europa e espalhavam o cristianismo por onde passavam, os costumes de outros povos foram se misturando, compondo a tradição natalina. A que deixou a marca mais forte foi a festa chamada Iuli, a festa ao sol, nos solstícios de inverno do povo nórdico. Foi de lá que veio presunto na ceia, casas coloridas e muito enfeitadas, as luzinhas e a árvore de Natal. E durante o Iuli era comum dar presente para as criancinhas. Em algumas tradições escandinavas, era o gnomo que distribuía os presentinhos. É a lenda, entendeu? Um gnomozinho, o ajudante de Papai Noel. Ligou? Salada! Na Ásia, no século IV, a história que rolava era de 3 meninas que eram muito pobres, filhas de um pai muito pobre e na pobreza muito pobre, estavam precisando salvar e tirar a família dessa pobreza pobre. E decidiram então se prostituir. Quando alguém ficou sabendo disso, decidiu salvar essas meninas, jogando saquinhos de presente cheio de ouro pela janela. Alguns dizem que foi pela chaminé. Jogaram 3, um pra cada menina, um em cada dia. As meninas agora tinham dinheiro pra pagar o dote, se casar e sair dessa vida e jamais entrar na prostituição. Foi aí que aconteceu a primeira grande obra de bondade de um cara que ainda ninguém sabia porque ele se escondeu. Quem era esse cara? De carne e osso, Nicolau de Mira, o bispo da cidade. A história diz que ele era rico e adorava mandar presentes pra galera. Ele foi canonizado pela Igreja Católica, se tornando então São Nicolau, padroeiro das criancinhas, padroeiro dos mercadores e padroeiro dos marinheiros. A imagem dele se fundiu com a festa que rolava em dezembro. Lembra de muita comilança e entrega de presentes? Ele se tornou o presenteador dessa festa. Assim, o Natal que a gente conhece ia ganhando o mundo, mas nem todos gostavam dessa história. Em 1645, o parlamento inglês, na maioria puritanos, os protestantes, proibiram as comemorações ao nascimento de Jesus. A justificativa era que o nascimento de Cristo não estava na Bíblia e que isso era só um pretexto para ficar festejando 12 dias de muita gula, de muita bebedeira, de muita preguiça e outros pecados a mais, entendeu? Aí que o Deus Dionísio gosta. Só que a população desobedeceu, não quis nem saber. Essa proibição ainda durou nos Estados Unidos por um tempo lá. Mas diante da grande revolução industrial, com a produção de mais e mais presentes, ficou impossível segurar isso aí, cara. Com muito presente para vender e muita festa pra fazer e gente pra ganhar, São Nicolau virou o garoto propaganda mais requisitado do planeta. E a festa do final do ano era a época que mais se vendia presente, mano. E era de manto vermelho mesmo, e de mitra, aquele chapéu comprido que as autoridades católicas usam. Só em 1862 que Thomas Nast mudou a cara do movelinho. Deu engordadinha nele, redesenhou o bichinho, tirou ele de todo e qualquer país, mandando lá pro Polo Norte, que assim ele não seria de país nenhum. Mas continuou bonzinho, fabricando presentes do ano inteiro para distribuir os presentes para as criancinhas boazinhas durante a festa de final de ano. Mas foi em 1931 que ele se tornou pop, super pop, garoto propaganda da Coca-Cola. Aí não tem pra ninguém não, mano. Aí ele ficou super, hiper, mega famoso. Deu certo, sucesso total, só se falava no bom velhinho. Sucesso tão grande que o gordinho se tornou a coisa mais associada ao dia 25 de dezembro, cara. Até mais do que o verdadeiro homenageado, o Sol. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você assistiu e entendeu, percebeu que na verdade eu só queria contar uma história aqui que você provavelmente nunca tenha escutado. O fato é que o Natal, essa festa que conhecemos hoje, é fruto de uma mistureba doida de um monte de festa que já aconteceu. Para uma boa explicação, o nome certo disso é sincretismo.
No hemisfério norte, ou seja, a parte de cima do nosso planeta, acontece isso no final do ano. Existem momentos, bem no solstício de inverno, que você tem uma noite comprida por conta e fria, e depois sol que dura mais tempo durante o dia. Lá, em alguns países lá, o sol chega até 8 horas da noite, quase 9 horas da noite. E a galera das antigas, quando olhava isso, falava: meu Deus, o sol reinando. E a galera ficava louca, adorava o sol mesmo. É o Deus Sol, o invicto, vencendo tudo, o Deus maravilhoso, o Deus que dura mais tempo durante o dia. Era um motivo pra galera festejar muito. Festejava pra boa plantação, festejava. E essas festas se misturaram. E a festa chegou no cristianismo. Mudaram o homenageado, colocaram o nome de Jesus. Mas a festa veio dessa misturada toda aí. E é bom que você saiba, entendeu? Não tô dizendo pra você que você não pode juntar com sua família e comemorar o Natal e dizer assim: poxa, gente, vamos aqui dar as mãos, vamos agradecer a Deus pelo maior presente que já recebemos, que foi o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tivesse vida eterna. Independentemente do dia, faça isso, meu irmão, durante toda a sua vida. Lembre-se que Jesus é o principal na sua vida. Eu nem cobro mais dizendo assim: poxa, sacanagem o que o mundo fez, né? Tirou o foco do principal da festa, que era Jesus, para colocar no Papai Noel. Não, na verdade não. O foco principal dessa festa de final de ano, que acontecia de 25, era o Deus do Sol, era o Sol, que uns chamavam de Mitra, outros chamavam de Osíris, outros chamavam... Independente da cultura, independente do local, independente da época da humanidade, colocaram um nome no Sol, entendeu? Hoje, pra mim, é só Sol, mas pra alguém tinha outro nome, brother. Pra mim é o astro-rei, que fica ali no centro, ó, onde os planetas estão ao seu redor, beleza. É a fonte de vida. É importantíssimo, o astro mais importante da nossa galáxia. Mas pra eles, era um deus. E achavam mais que digno fazer essa festa, já que ele ficava mais tempo, né, durante o dia. Ou seja, essa festa não foi criada pra Jesus exclusivamente. Chegou um momento que decidiram que iam colocar Jesus nessa parada aí. E aí ele tá sendo comemorado. Ou não, né? Vai saber. Mas o fato é que você não pode perder oportunidades na sua vida. Independentemente se é festa de Natal, independentemente se é festa de virada de ano, independentemente se qual feriado seja durante o ano. Aproveite cada oportunidade da sua vida de estar com a sua família, com seus amigos e valorizando as pessoas que estão ao seu redor. E não se escandalize com a história, afinal de contas, mano, isso continua acontecendo. Você só coloca o nome de Jesus ou o nome de gospel em qualquer outra coisa que você queira fazer e não tem coragem porque a galera pode ficar te zoando, aí você bota o nome de Jesus, né? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage facebook.com/soigrejasoluz, de curtir o nosso Twitter, o nosso Instagram, siga-nos lá, vai. Não se esqueça de mandar o seu salve da semana, souigrejasoluz@gmail.com. Quer mandar pergunta pro programa Intelicrente? Manda pro mesmo e-mail. Nossas camisetas, adesivos e tudo que a gente tiver na loja, mano, vai lá na lojinha www.souigrejasoluz.com. Precisou? Chama que nós vai. agenda@juniomeirelles.com.br. Eu vou ficando por aqui e te vejo depois do culto. Pera aí, galera. Só pra falar pra vocês e pra que vocês se liguem. De quinta pra sexta, bem na virada, nós vamos fazer um videozinho especial. É o vídeo de despedida desse ano. É o videozinho especial de Natal. Eu e o Davi Mesquita estaremos no especial do Intelicrente. Vai sair dia 24, bem meia-noite, do dia 24 pro dia 25, beleza? Eu sei que você vai estar acordado mesmo, sei que vai estar se empanzinando de Chester aí, de Coca-Cola. Aproveita e assiste o vídeo. Agora sim, eu te vejo ano que vem e depois do culto.